Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Estação Norusca. Estou feliz demais porque é muito bom ter você aqui com a gente. O Estação Norusca é o podcast oficial do Esporte Clube Noroeste. É sua parada obrigatória no mundo alvirrubro. Aqui a gente fala do que está acontecendo, a gente traz torcedor, a gente traz ex-jogador, já trouxe ex-técnico também, e a gente fala especificamente do que acontece no Esporte Clube Noroeste para que você possa conhecer todas as peças que fazem o nosso clube funcionar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube, já se inscreve, deixa o seu like, é muito importante para a gente, e segue a gente lá nas redes sociais também. E eu agradeço, é claro, os nossos patrocinadores que fazem tudo isso ser possível. Vamos lá apresentar a nossa entrevistada de hoje. Eu acho que é a primeira mulher, né? A primeira mulher que a gente traz aqui? Tô falando aqui com as minhas vozes aqui da cabeça. Da Unimed. É isso! Exatamente, ó. O lado jurídico está sempre aqui para apoiar, viu? É a nossa advogada aqui do Esporte Clube Noroeste, a doutora Andréia Salcedo. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Fernanda, a Fer, né, para quem é mais próximo, muito obrigado pelo convite. Agradeço a Estação Norusca. É um prazer, assim, realmente a gente falar um pouquinho de bastidor. Bastidor do Noroeste. Bastidor. Doutora, eu só pedi para colocar o microfone mais pertinho aqui. Ok? Isso, para a gente ouvi-la melhor, exatamente. Muitos bastidores, muitas coisas que a senhora tem que lidar ali. Você, né? Você. Tem que lidar ali que a gente nem fica sabendo. Doutora, para começar, qual que é o seu papel especificamente como advogada de um clube de futebol? Não é só ver contrato, né? Não. Na realidade, muita gente não sabe, né? Mas a gente trabalha não somente no contencioso, né? Que é aquela situação um pouco depois, que as pessoas pensam que advogado chega só quando o negócio pegou fogo. Só quando tem processo na justiça. E na realidade não, a gente trabalha mais no consultivo, ou seja, análise de todas as questões que são atinentes ao Esporte Clube Noroeste. E é engraçado, Fernanda, e até já adiantando talvez alguma pergunta sua, como eu vim parar no Esporte Clube Noroeste. Né? Na verdade, eu vim por um convite do Reinaldo, porque eu sou atinente ao esporte, né? Já fui presidente de esporte da OAB Bauru, faço corrida de rua, sou maratonista, e aí eu conheço tanto o Reinaldo e o Rodrigo, uma das situações, porque eles são grandes apoiadores do esporte na cidade, e aí veio o convite do Reinaldo para transformar o Esporte Clube Noroeste em SAF. Uhum. E aí que a Andréia entra aqui no Esporte Clube Noroeste, um desafio, né? Primeiro por ser mulher, por estar à frente de uma situação que é, sim, mais atinente a homens. Com certeza, né? O futebol é um meio muito masculino ainda. Muito masculino. E segundo, porque era uma situação nova, né? As SAFs no Brasil são poucas, né? Ainda em construções, algumas que deram certos e outras que nem tanto. E aí é começar do nada, né? Começar naquela situação de realmente aprender dentro do necessário. E aí eu aceitei o convite e aí foi um grande desafio. Só que junto com isso, ele não me falou, né, que já ia começar o Paulistão. Muita coisa de uma vez, né? E aí a gente costuma dizer que no esporte não tem fim de semana. Não tem dia santo, não tem hora. Uhum. E a qualquer momento a gente tem que estar preparados. Com certeza. E aí eu chego, então, com essa situação de transformar o Esporte Clube Noroeste em SAF e logo com o Paulistão, que a gente conseguiu aí se manter, né? E aí eu tenho certeza também que muita coisa boa ainda vai acontecer. Você falou da SAF. Para quem ainda não entende, o que significa essa mudança de esporte clube para SAF, juridicamente falando? A SAF, na realidade, ele torna o esporte em si, o clube em si, uma empresa. E aí, a partir do momento que ela se torna uma empresa, ela tem, obviamente, todas as necessidades ali, obrigações, na realidade, para que coloque de forma transparente, de forma que o conselho possa aprovar. Então, não é apenas o clube, é um grupo de investidores que acaba, na realidade, transformando esse clube em empresa, e aí ele começa todo um fluxo que, infelizmente, né, quando era clube, não se tinha. Uhum. E aí é todo um aprendizado também,
né? Então, hoje, por exemplo, existe um fluxo que a gente precisa seguir, desde o contrato, quando vai se fazer, até o pagamento, até essa baixa desse contrato, essas rescisórias, e antes não existia esse tipo de fluxo, porque era um clube, uma entidade sem fins lucrativos, e hoje ela, na verdade, se transformou numa empresa que, obviamente, no futuro, a tendência dela é que dê lucro, né? Se não der lucro, pelo menos que se pague o necessário para que o amor ao esporte, ao Clube Noroeste, seja mantido de forma adequada. Para que se mantenha, né? E muita gente critica essa parte a dar lucro, mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente, não existe um investimento maciço em esporte. E a gente está vendo que muitos clubes têm se profissionalizado e no sentido de se transformar em SAF. Na sua experiência como advogada e como quem sempre respirou o esporte, por que esse movimento tem acontecido aqui? Por que é importante que as pessoas entendam a real necessidade? Na realidade, a necessidade se torna inerente à própria situação para que se profissionalize mesmo esses profissionais que estão vindo, essas pessoas que estão trabalhando dentro do clube, para que no final das contas, porque tinha muito clube que, por exemplo, o Esporte Clube Noroeste tinha dívida, como tem ainda, que está sendo sanada. Então, para que isso não aconteça no futuro. Então, tinha as ações trabalhistas, que foram todas sanadas pelo Esporte Clube Noroeste SAF, tinha dívida tributária, que está sendo sanada também. Então, são situações que, na verdade, ficou sem... não tinha argumentação mais para se manter da forma como estava indo. Na realidade, o que ia acontecer com o Esporte Clube Noroeste era muito provavelmente fechar as portas. Sim. Né? E eu acho que é aí que a SAF vem, no sentido de respiro, e para que realmente isso se torne profissionalizante, e se não tiver lucro, pelo menos que não se tenha prejuízo, pelo amor ao esporte seja mantido e de uma forma adequada, tanto para quem está lá dentro, quanto para quem trabalha e quem está do lado de fora, que é o torcedor. Exatamente. Existe um conselho, né? É claro que está vendo tudo isso que está sendo feito, e você falou dessa questão dos processos trabalhistas. Vamos esclarecer isso para o torcedor? Está tudo sendo pago, né, doutora? Na verdade, hoje nós não temos mais nenhum processo trabalhista. Ô, Glória. As questões de ordem tributárias todas ou estão em acordo, ou então estão sendo tentados acordos de acordo com algumas ingerências, mas aí a nível de processo, né, que a gente obviamente tenta buscar o pagamento do menor valor possível, né? Acordar naquele menor valor possível. E nisso, óbvio, tem refis para acontecer, tem algumas situações que estão sendo ainda analisadas, porque, na verdade, como a SAF ela é recente, ela foi registrada, na verdade, este ano, né? De forma correta, na JuCesp e tudo mais. Então, tem muita coisa ainda para estar acontecendo, e são situações que tem que ver caso a caso, né? Então, para que não seja, na verdade, uma coisa que parece ser boa, ela pode, às vezes, ser pior. Então, não pode ter muito afoitamento em relação a algumas análises, entendeu? Tanto jurídicas quanto financeiras, né? Para que no futuro isso reverbera de forma positiva, como está sendo. E assim, é para garantir que Noroeste não é terra de ninguém, não é assim, né? Porque muita gente passou por aqui movido só a paixão, mas não tinha essa profissionalização, não encarava como uma empresa, e por isso que o clube chegou numa situação que chegou, né? E por isso que a diretoria tem toda essa preocupação. O Noroeste tem dono e é a cidade de Bauru. Sim, sim, Esse é o dono de Norusca. Exatamente. Eu acho que, na verdade, a paixão que move o Noroeste aqui, ela fala mais alto, né? E, com certeza, mesmo no caso do Reinaldo, que é um apaixonado por esporte e pelo Noroeste, que é uma situação que já vinha desde o pai, né? Então, na realidade, é uma situação que, para eles, é muito importante, para a cidade é muito importante, e eles analisam, sim, ficam entristecidos, sim, quando o torcedor não entende a real situação. Exatamente, porque a gente vai passar e o clube vai permanecer. Está aqui há 115 anos e é tudo por essa camisa aqui, ó. O torcedor pode ter certeza que todo mundo que trabalha hoje no Esporte Clube Noroeste sabe dessa importância. Agora, doutora, hoje, qual que é o seu maior desafio jurídico sendo advogada do clube? Eu costumo dizer que todo dia você tem um desafio jurídico e todo dia é um flash.
né? Na verdade, hoje, a gente não tem muito uma rotina, né? A rotina é do dia, é do fim de semana. Hoje, por exemplo, teve um corre logo de manhã, porque o técnico estava chegando, e aí ia ter imprensa, aí 7 e pouquinho da manhã eu estava aqui fazendo o contratinho do técnico, né? Na data específica para que ele fosse, então, anunciado. Então, não se tem uma situação muito repetitiva, não tem como, né? Ter isso. Eu acho que, na verdade, não tem um grande desafio, porque quando a gente gosta da profissão, acho que tem coisas mais fáceis e outras mais difíceis, mas todas, obviamente, a gente verifica com muito carinho e analisa com muita calma para que realmente seja solucionado o problema e não causado mais um. E em relação à formalização dos contratos, tanto dos atletas, de quem faz parte da comissão técnica, patrocinador, existe um padrãozão? Ou, como você disse, cada caso é um caso? Cada jogador que vem para cá, esse é nosso, não, esse veio de empréstimo, o que é nosso vai de empréstimo, tudo isso? É, de acordo com cada particularidade. Então, nós temos dentro do contrato padrão, entre aspas, que é uma parte que obviamente não modifica muito, mas a negociação de cada profissional que está vindo, ela é analisada em cada contrato. Tem realmente os casos de empréstimos que a gente também empresta jogador, tem aqueles também que estão vindo, tem o profissional que vai ficar um período maior aqui, né? Tem um profissional que ele vem só por um período mais curto, então é analisado caso a caso. E qual que é a sua história com o esporte? Você é maratonista, é isso? Maratonista. Meu Deus do céu, como é que começou esse seu amor pelo esporte até chegar ao futebol? Na verdade, meu amor pelo esporte começou como todo mundo, por problema de saúde, ou pela maioria. Você veio pela dor, não veio pelo amor? Eu vim pela dor, né? Lá na adolescência tinha uma situação bastante ativa, porém, depois quando casa, tem filhos, vem toda aquela situação de se anular um pouquinho, né? A rotina pesada do dia a dia, né? A rotina pesada, exatamente. E aí, com isso, tenho a situação familiar tanto de papai, mamãe, a avó com colesterol alto, infartos. Aquela carga genética que a gente tem que lidar. E aí, eu tinha minha filha com 35, a minha última, né? Tenho 2 filhos. A minha última com 35, antes dos 40 eu infartei. Muito jovem. Muito jovem. E aí eu falo que eu tive um anjo, né? Que hoje é um triatleta, amigo, né? E ele falou, você não chega nos 40. Tava obesa, fora do peso, colesterol nas alturas, e aí é uma questão de herança, né? Familiar, genética. E aí eu falei, não, né? Eu tenho minha filha de 2 para 3 anos, novinha, né? Como assim? Assusta, né? Assusta. E esse susto foi bom. E aí eu comecei como todo mundo, né? Primeiro me sabotando, né? Com aquelas dietas absurdas. E depois entendendo que isso, na verdade, não era solução. E aí fui me disciplinando. Hoje eu falo que eu sou bastante disciplinada. Precisa ser. Precisa ser. Para ser maratonista. 5:30 da manhã estou de pé, vou fazer meu treino. E eu brinco que é difícil o dia que não começo pelo menos com o meu exercício. Precisa, e é todos os dias, nem que for uma caminhadinha, nem que for algo bem suave. E aí com isso, comecei a correr na cidade, comecei a ter um pacezinho bom, comecei a ter pódiozinho, aí fui conduzida a presidente de esporte da OAB Bauru. E lá eu fiquei por 3 mandatos. Por conta desse seu amor pelo esporte. E ali tinha o futebol, aliás, tem, né, na realidade. Hoje quem está como presidente lá é o Daniel Rosa. E, assim, eu, na realidade, vim para ser a presidente de esporte, inclusive do futebol, né? E, inicialmente, a gente tinha um outro advogado que ia trabalhar junto, mas ele teve um problema de ordem pessoal. E aí eu acabei tendo que assumir junto com os meninos, e ali eu comecei a entender um pouquinho mais de futebol, comecei a jogar com as meninas, e aí comecei a minha vida no esporte por aí e um pouquinho do futebol. Jogo mal pra caramba, não é bom, mas corro bem. Então tem que me pegar. Maratonista, né?
Já dá um jeitinho E aqui. quais foram as competições, as maratonas que você já participou? Eu fiz de Florianópolis, né, a minha última. Meia tenho várias, do Rio e tudo mais. Esse ano eu vou fazer só meia, faço a meia do Rio novamente. Agora, maratona eu falo que não dá para romantizar, né? É Maratona é um puxado. ciclo muito grande e eu fiquei um pouquinho traumatizada, porque eu estava inscrita para de 2019, aí veio pandemia, aí eu só fui fazer ela em 2022. E aí eu fiquei 3 anos no ciclo de maratona. Então eu falo que eu fiz 3 maratonas seguidas, né? Era mais ou menos isso. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, eu acho que esporte muda a vida, Com certeza. né? E aqui eu não trabalho só com o Esporte Clube Noroeste, eu trabalho com o vôlei, SESI Bauru, Sim. e trabalho com o handball, e trabalho também com os projetos que a Associação Maria Mandalite tem, e a Associação Vôlei Bauru também tem. Então, na verdade, o amor pelo esporte bate forte. Com certeza. E falando desses projetos, é possível ver ali o quanto o esporte muda a vida das crianças, né? Sim, com certeza. O projeto, por exemplo, que envolve, né, o Esporte Clube Noroeste, ele é um projeto, na verdade, vinculado à Associação Vôlei Bauru, mas que tem o Esporte Clube Noroeste no sub, né, que a gente fala que é de base. E aí eu falo que é um diferencial a criança que consegue ir, participar do projeto, dos pais falarem muito bem, dessa criança, a forma como lida tanto com a escola, quanto com os pais, com a família, com aquela responsabilidade, porque querendo ou não, o menino, né, ele é muito apegado à bola, né, em todos os sentidos, então isso traz para ele uma coisa de... Eu consigo, né? Exato. Eu posso, eu estou aqui, né? E aí ele sai daquela outra situação que seria a rotina da maioria dos adolescentes, que seria ir ficar num celular, num game, dentro de casa, ou sei lá o quê, né? Então, eu acho que o esporte, na verdade, ele é um diferencial na vida das pessoas quando elas entendem, independente de qual é o esporte, né? Independente. Mas, óbvio, a paixão pelo futebol, ela é brasileira, né? Ela é brasileira. O futebol é brasileiro e ai de quem disser o contrário. Agora, doutora, você falou no comecinho da nossa conversa que além da mudança, né, para a SAF, o Paulistão foi um desafio e tanto, né? Porque foi, eu acho, depois de tanto tempo, né, a primeira vez que a diretoria que está hoje, depois de ter assumido o Noroeste, teve que lidar com a Federação Paulista de Futebol. E é uma burocracia que o torcedor não faz ideia, né? Não faz O que ideia. que você pode falar para a gente, até para esclarecer para quem está acompanhando? Na verdade, a federação, ela caminha para e passo com o clube a partir do momento de um certo campeonato, né? A gente está na Copa Paulista agora, que também a federação também atua, mas eu acho que o Paulistão para nós, principalmente para mim que chegou, e já logo de cara ver um Paulistão, e já logo de cara ter um jogo aqui com o Palmeiras, né? Com a casa cheia, com aquela expectativa, porque o primeiro jogo foi fora, mas o segundo já foi aqui com o Palmeiras, né? E aí toda aquela situação de segurança, de bastidor, eu estava como ouvidora da federação, então também estava lá direto no estádio, inclusive a gente se cruzou lá várias vezes, então isso tudo foi um ensinamento, né? Que a gente teve que aprender na raça. Com certeza, né? trocar o pneu com o carro andando, foi bem isso o começo do ano. Pneu com o carro andando, exatamente. Então assim, teve muita coisa que a gente acertou, né? E teve muita coisa que a gente errou. E eu acho que pro próximo agora a gente está mais alinhado, mais direcionado e sabe o caminho. Vai errar? Pode ser que erre novamente. Mas eu acho que a intenção é de acertar. Eu acho que a experiência nos traz hoje mais acertos do que erros. Mas óbvio, jogo é jogo, né? E cada dia é dia. Exatamente, jogo é jogo, treino é treino. E a gente fala, né, o Reinaldo, a diretoria, a comissão técnica, fala que a Copa Paulista é um grande teste para a Série D, que ano que vem vai ser puxado, né, André? Sim, vai ser puxado. Na verdade, eu acho que está vindo agora com o técnico, né, que foi anunciado, está vindo essa situação para já o preparo para o Paulistão e para a Série D com a expectativa de subir para a Série C, né? Essa é a expectativa e o time está sendo montado para isso. Nós recebemos alguns atletas, devemos receber outros, aí obviamente é uma situação atinente à base técnica, né? Então eu também não sei, só quando chega para mim que eu vou ficar sabendo quem vem, né? E quem na realidade vai fazer parte da equipe, mas a intenção é essa, na verdade trabalhar para 2026, o Noroeste não só ficar, mas melhorar.
Com né? Eu acho que é certeza. nesse sentido. Eu acho que nós temos condição plena para que isso aconteça. Exatamente. Então, assim, o Noroeste ele está muito bem montado, embasado, profissional, com comissão técnica, com jogadores, com diretoria, com a parte da imprensa, com a parte jurídica, muito bem assessorado pela doutora Andréia, para deixar claro para o torcedor que isso daqui, ó, a gente leva muito a sério. Doutora, para encerrar, um recado para o torcedor e para quem está nos acompanhando. Tá. Primeiramente, a gente tem a agradecer, né, Fernando, estar aqui na Estação Norusca. Segundo, dizer para o torcedor, acredite. O Noroeste, com certeza, vai ser um orgulho para a cidade. Com certeza, como E muito sempre obrigada. foi. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada a você pela companhia e fique de olho nas nossas redes sociais e no próximo Estação Norusca. Tchau, tchau.